Pais amados, nós estamos agora começando o nosso momento único e hoje com uma novidade, né? Nós estávamos falando até no último programa sobre os personagens, né, da Bíblia. E hoje nós vamos estar com uma pessoa que está na atual, né, uma pessoa da atualidade, e ele vai estar falando sobre o seu momento único com Deus, né? Nosso irmão Marcos Garcia, tá bom? Tenha um bom momento com ele e ele vai trazer aquilo que está no coração dele. Amém? Vamos lá, Marcos. Olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento. Quero, antes de dar continuidade, agradecer ao pastor Rono pela iniciativa, né, da criação desse projeto, onde tem por objetivo falar sobre momentos únicos dos personagens bíblicos. Porém, hoje, não sou um personagem bíblico, mas estou tentando ser um servidor de Jesus e convidado para falar desse meu momento único com Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade e espero que eu tenha a capacidade de expressar e comunicar com vocês a minha experiência de momento único com o nosso Deus, né? Eu não poderia dar sequência sem antes falar de vários exemplos que a gente sabe na Bíblia, de pessoas que andaram com Jesus até mesmo vários anos e ainda não tinha tido um momento com Deus, que é o caso de Pedro, os discípulos, os apóstolos, que andaram quase 3 anos com Jesus, e porém você percebe, analisando a vida, estudando a vida deles, eles ainda não tinham tido esse momento que causa a transformação, a conversão genuína, né, para a vida de uma pessoa. O caso de Pedro, que andou por cima das águas, até mesmo negou Jesus. Ele andou com Jesus, viu todos os milagres que Jesus fez, e a gente percebe que depois de 3 anos ele ainda não tinha essa experiência íntima, real, de conversão com Jesus. É claro que eu não posso afirmar isso. Outras pessoas terão, talvez você tenha um ponto de vista diferente a essa minha colocação, de que somente depois que ele negou Jesus, quando Jesus encontra com ele na beira do mar, faz aquele questionário: você me ama? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Depois de tudo isso aqui, a gente percebe que ele realmente teve esse encontro, esse momento único com Jesus, com Deus, e a partir daí todos nós sabemos como que foi a vida dele, né? Aí você vê um antes e um depois. Você vê que o antes ele estava caminhando com Jesus. Depois, até mesmo Jesus ressuscitado, ele sozinho, ele fez uma grande diferença na Terra. Parte, ou líder da igreja primitiva, do início da igreja de Deus na Terra, e ao ponto de a tua sombra, né, curar os enfermos. Eu não quero me igualar aos personagens bíblicos. Eu quero só finalizar falando mais uma vez sobre um outro personagem bíblico que, de acordo com o meu ponto de vista, ele é o maior missionário que já existiu na face da Terra depois de Jesus. Para mim, missionário, o único, melhor de todos, o número 1 é Jesus, e depois dele, no meu ponto de vista, Paulo. E a gente vê que Paulo, em seu momento único com Deus, ele teve que ficar cego. Por quê? Apesar de ser um homem eloquente, que falava 4, 5, 6 línguas, um homem que pertencia ao clero, à liderança religiosa da época, tinha olhos para ver todas as coisas, para ver que Jesus era um falso profeta, para ver que os discípulos estavam disseminando um ensinamento contrário à lei de Deus, mas não tinha olhos para ver quem era Jesus. E aí o seu momento único com Deus, na rua de Damasco,
indo para a Síria, foi quando Jesus encontra com ele, derruba do cavalo e deixa ele cego. Então, ele teve que ficar cego para conseguir ver quem era Jesus. Para mim, esse foi um momento único de Paulo. E desde então, nós sabemos e conhecemos a trajetória de vida dele com Deus, que chega ao ponto de escrever para a igreja de Filipos, capítulo 3, versículo de 12 a 16. Ele chega a explicar, irmãos, eu ainda não alcancei essa perfeição de ser igual a Jesus. Mas uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Que alvo é esse? É o prêmio da soberana vocação? É a coroa? Tudo isso mais a perfeição de ser igual a Jesus. Tanto é que ele escreveu à igreja de Corinto: irmãos, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. O alvo dele era imitar Jesus, era ser igual a Jesus, e ele chega ao ponto de falar, eu ainda não alcancei isso. Depois daquele momento único de ver Jesus, fica cego e depois ter os olhos abertos para ver que Jesus é Deus. 17 anos depois, mais ou menos, ele chega a essa conclusão. Até hoje eu ainda não cheguei. Até hoje eu ainda não alcancei essa perfeição. E aí, se Paulo, o segundo maior missionário que existiu na face da terra, falou isso, o que sobra de mim? Eu tenho que confessar a vocês que vão me ouvir. Eu falei para o pastor Rona, para toda a sua equipe, que eu me sinto desqualificado para falar sobre o meu momento único com Deus. Diante de tantas experiências que você vê dos personagens bíblicos. E a minha atitude é essa também. Eu não cheguei lá, estou, olha, pedindo perdão para Deus, me perdoe, me ajude a chegar lá. Como o Paulo falou, ele confessou, eu não cheguei lá, mas eu prossigo, eu quero chegar lá. Essa é a minha atitude. E o meu momento único com Jesus foi lá em 1990, quase 30 anos atrás, 31 anos atrás. Eu sempre fui religioso porque eu nasci num lar cristão. A minha mãe, pai, tocava cristão, era da igreja Congregação Cristã do Brasil. Meus avós, eles moravam tudo junto. A gente via tudo aquilo, mas nunca tinha tido a oportunidade de realmente conhecer quem é Jesus. E todos nós temos sonhos. Eu também tinha o meu sonho. O meu sonho era ser jogador profissional de futebol. E lutei e fiz de tudo para chegar lá. E quando eu comecei a conquistar esse sonho, a chegar lá, me profissionalizei, fui jogador profissional do Atlético de Montes Azul Paulista, eu falei, esse está começando o início da conclusão do meu sonho. Vou começar aqui por baixo e depois quero chegar lá para cima, ir para clubes maiores e depois, quem sabe, a seleção brasileira. Era o sonho meu, esse era o meu sonho. Você tem um sonho, cada pessoa tem um sonho. Esse era o meu. Lutei para chegar lá. Quando eu comecei a viver o meu sonho, entra Jesus no cenário da minha vida, através de uma crise, através de uma dificuldade. Com isso eu quero te dizer, você não precisa esperar uma crise atingir tua vida para você olhar para Jesus, para você refletir, avaliar como que você está espiritualmente e buscar aquele que te criou. Eu acredito que tudo veio de Deus e volta para Deus. Se eu estou respirando aqui agora, porque Deus me deu isso de graça. Da mesma forma Ele dá para você. Não espere uma tragédia atingir a tua vida ou teus familiares, entes queridos, para depois buscar a Deus. E foi no início da minha carreira como jogador profissional, dando início à vivência do meu sonho, é que eu passei por uma crise. Quem que não passa? Eu não tenho medo nenhum de falar sobre isso. É um mundo de desonestidade, o mundo aí de futebol, profissionalismo, tem muita coisa boa e tem muitas coisas erradas.
E tem briga por posições. Pessoas tentam até ficar para ganhar a tua posição. E às vezes você não vai bem numa partida. Às vezes você tem a oportunidade de fazer o gol, levar o teu time para uma posição melhor no campeonato e você erra. Você desperdiça aquela oportunidade. E às vezes a crítica é pesada sobre você que perdeu aquela oportunidade. Você é o centro das críticas. E eu passei por isso. Tive a chance de fazer um gol para levar o meu time a uma posição melhor dentro do campeonato. Classificação para o segundo turno. E eu perdi essa chance. E aí imagina as críticas. Se ele tivesse feito aquele gol, a história era outra. E as críticas foi tanta que eu comecei a cair de rendimento. E isso afetou a minha vida emocionalmente. Espiritualmente arrasado. Eu estava vivendo o meu sonho, mas espiritualmente eu estava perdido, acabado. Foi aí que eu faço questão de mencionar o nome da pessoa que aproximou de mim e começou a falar desse Jesus tão maravilhoso que é o nosso. O irmão Luiz, de Monte Azul, dono da farmácia de Monte Azul, já foi vereador da cidade de Monte Azul. Faço questão de mencionar o nome dele, porque foi através dele que Jesus me alcançou com a tua graça maravilhosa. Graças a Deus pela graça de Jesus, porque é de graça. E graça é isso. Eu tenho tudo que eu não mereço. Obrigado por me aceitar do jeito que eu sou, Senhor Jesus. E ele, aproximando, era praticamente o médico do clube, falando, olha, Marco, eu percebo que espiritualmente você não está bem, mas olha, você já parou para refletir na possibilidade da existência de alguém que te criou, de Deus que pode te ajudar a superar essa tua crise? Eu não quero prometer que ele vai te dar tudo, que ele vai te colocar na seleção brasileira, mas ele vai te ajudar você a melhorar com você mesmo espiritualmente. E eu tentei fugir dele. Se o senhor vê esse vídeo, irmão Luiz, me perdoe, eu tentei fugir. E hoje eu entendo que era uma artimanha daquele que não quer matar. Veio para matar, roubar e destruir. Tentava me afastar da luz que estava na vida do irmão Luiz. Tentei afastar mesmo. Mas a graça de Deus foi maior. E eu fui atraído por esse grande amor de Jesus. E eles, ô Marcos, quiser um dia ir lá na igreja com a gente, eu passo lá no lugar que você está hospedado, eu te levo para você ver como que é. A gente precisa parar, refletir, olhar e ver e perceber que existe um Criador que é responsável pelo ar que respiramos e que pode ajudar a cada um de nós a atravessar as crises, as dificuldades que eu estava vivendo no momento. E eu falei, eu vou, mas por dentro querendo me afastar. E eles foram lá na hospedagem do Atlético me pegar e me levaram para a igreja. Com isso eu quero te dizer, não é a igreja que te salva, não é a igreja que vai te dar um momento único com Jesus. É Jesus que pode te dar um momento único com ele. Você vê tantas experiências na Bíblia de personagens que tiveram esse momento único e outros momentos únicos. Mas o teu primeiro momento único com Deus pode ser que você encontre lá na igreja. A igreja é um prédio de 4 paredes. É Jesus que pode te dar essa esperança. E eu, com toda a minha ignorância e inocência, eu fui à igreja. E eu só me lembro que eu não estava entendendo nada. Eu não tinha Bíblia. Eu sentei mais ou menos lá do meio para trás, lá no fundo, eu quero ficar escondido aqui no fundo de todo mundo. Eu não entendia nada. Mas eu quero falar uma coisa aqui e assinar embaixo. E caminhando para o final da reunião, do culto, eu não tinha entendido nada. Mas
Naquele final, o pastor que estava liderando o culto, ele falou, eu quero convidar vocês a fechar os teus olhos, a colocar a tua mente, o teu coração em Deus, mas com a sinceridade que só você sabe. E Deus olha para você e olha para dentro do teu coração. Seja sincero com você mesmo, não minta para você, porque para Deus você não consegue mentir. Agora, mentir para você mesmo é negar-se a si mesmo. Feche os seus olhos, seja sincero. Fale com Deus do teu jeito. E eu fechei os olhos. E aí foi o meu momento único. Se durante todo o culto eu não entendi nada, aquele momento eu entendi. É como se estivesse pegando o teu carregador do celular, ligando na tomada para carregar a bateria do teu celular. Parece que eu fui ligado na tomada do Espírito Santo, fui ligado em Deus, de tal maneira que meus ouvidos foram abertos para entender a voz de Deus. E os meus olhos foram abertos. Você pode ter o seu ponto de vista, talvez pastores, missionários, terão oportunidade de ouvir esse vídeo. Talvez você pode falar assim, puxa, mas os discípulos andaram 3 anos com Jesus e não tiveram seus olhos abertos? A Bíblia fala que só depois que Jesus ressuscitou, que ao partir do pão para os 2 discípulos de Emaús, os olhos deles foram abertos. E quando Tomé duvidou, eu só acredito. Estou 3 anos com Jesus, não tinha tido encontro com Jesus. Eu só acredito se eu ver os furos, as marcas das suas mãos, furo no lado. Jesus, todo mundo apavorado, com medo, fugindo da perseguição que se deu com a morte de Jesus aos seus seguidores. Todo mundo reunido no lugar. As mulheres que tinham ido ao túmulo testificou, ele ressuscitou, ele apareceu para a gente, ele ressuscitou. Aí chega os 2 de Emaús, é verdade, ele ressuscitou, ele está vivo. Os nossos olhos foram abertos. Quando ele, ao partir do pão, nossos olhos foram abertos. E Tomé, lá no meio de todos os apóstolos e as mulheres, eu não acredito. Só se eu ver. Aí Jesus aparece no cenário, Jesus entra na cena e fala, a paz seja com vocês. Ele falou, a paz seja com vocês, porque estava todo mundo com medo. É só a paz de Deus que liberta você de todo medo. Judas, toca aqui, aqui, toca aqui do lado, para você ver que eu estou vivo, eu ressuscitei. Tem alguma coisa aí para comer? Aí a Bíblia fala que os olhos deles foram abertos. A partir daí, meu filho, os caras falaram, eu morro por esse Jesus. E nem quero morrer como ele morreu na cruz. Pedro falou, me crucifica de ponta cabeça, porque eu não sou digno de morrer como Jesus morreu. Só a partir do momento, desse momento único de ter os olhos abertos. Com isso, eu não quero falar, eu sou diferente deles, sou pecador, o mais pecador que existe na Terra. Mas o meu momento com Deus foi desse jeito. Eu não sei se isso funciona para você do mesmo jeito. Deus vai ter um modo diferente para cada um de nós. Para mim foi assim. Quando eu fechei o olho, como se estivesse ligando a tomada do carregador de bateria, e como se eu estivesse ligando em Deus, os meus ouvidos foram abertos para ouvir. Eu tenho um sonho para você. Você até hoje correu atrás do teu sonho, mas eu tenho um sonho para você que vai dar sentido à tua existência na Terra. Ou seja, é a razão pela qual eu permiti a tua existência. E os meus olhos do entendimento foram abertos para entender. Espera lá, está falando com quem? Está falando comigo? Comecei a questionar. Eu falei, você não está falando de sonho? Está falando comigo. Será que esse cara me consegue? Alguém veio aqui falar para esse pastor? E aí o Espírito Santo respondeu, com você mesmo. Ninguém me falou, eu te conheço. Bem mesmo antes de você nascer. Está tudo escrito no meu livro, tudo a teu respeito. Antes de você nascer, eu vi você sendo formado no útero, no ventre da tua mãe. Aí me quebrei, né? Aí Deus me quebrou, porque eu parei de questionar. Alguém falou da minha vida para esse homem.
O Espírito Santo veio me falar de coisas que ninguém sabia. E esse foi o meu momento único com o meu Senhor Jesus. Talvez com você vai ser diferente. Mas comigo foi assim. Com Paulo foi diferente. Caiu no cavalo, teve que ficar cego. Comigo foi assim. E desde então, minha vida tem sido assim. Entregue para Ele para fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu nasci para fazer o quê? Me mostra a cada passo, a cada dia, na minha jornada, na minha caminhada do conhecimento do Senhor. E mergulhando nas Escrituras para conhecer quem é o Senhor, para saber o que Ele quer que eu faça. E eu quero dizer a mesma coisa que Paulo falou. Eu falo para vocês que eu não alcancei a perfeição. Sou imperfeito. Eu ainda não cheguei lá, como Paulo falou. Mas eu me esforço do meu jeito, da minha maneira, porque eu quero chegar lá. Paulo falou, sedes meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus. Eu quero imitar Jesus. Mas às vezes eu erro. Às vezes eu sou falho. No lar, como marido, como esposo, como pai, ou como funcionário de uma empresa. Até mesmo como missionário que eu fui por 15 anos no Oriente Médio. A gente erra. A gente comete erro. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço tudo isso. Eu esqueço até os meus erros e prossigo para o alvo. Não é para receber a coroa, o prêmio da soberana vocação. É para ser melhor hoje do que ontem. Para ser mais como Jesus, igual a Jesus no que eu falo, nas atitudes, em tudo que eu faço. Se você teve a oportunidade de ouvir esse vídeo, faça uma análise, faça uma reflexão da tua vida. Talvez você já foi na igreja, talvez você está na igreja, mas eu te pergunto, você teve esse momento único com Deus? De ter olhos no entendimento aberto, ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, olhos no entendimento para ver as maravilhas de Deus dentro da palavra de Deus? Eu confesso que eu estou correndo para chegar lá. Eu não sei tudo, mas eu me esforço para chegar lá. Eu quero imitar Jesus. Que Deus te abençoe. Esse foi o meu momento único com Jesus. E desde então, ninguém precisou falar o que eu preciso fazer. Ele mesmo sempre falou para mim na Bíblia. Marco, você está na terra para fazer isso aqui, ó. Para imitar Jesus e levar essa verdade para quem não conhece esse Jesus. E desde então eu sempre vivi fazendo isso. Ninguém precisou falar. Você tem que evangelizar, você tem que falar da tua experiência com Jesus para o próximo, para o teu vizinho, para a tua cidade, para o teu estado, para a tua nação e até os confins da terra. Ninguém precisou falar desse jeito. Nós temos que fazer isso. Foi Jesus que falou para mim, que está escrito na Bíblia. Então, Deus criou Deus planejou a tua existência aqui na Terra. Não foi por acaso, Ele tem um plano, Ele tem um propósito, Ele tem algo a realizar aqui na Terra através de você. Ele quer dar para você esse momento único para abrir os teus olhos, para você ver o que Deus quer que você faça, abrir os teus ouvidos para ouvir e entender a voz dEle. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está tendo a oportunidade para ver esse vídeo. E que a voz de Deus possa alcançar o teu coração e convencer você a refletir e a buscar esse Deus que te diz, me busca, porque aquele que me busca me acha. Bata, porque aquele que bata, as portas se abrem. Pede, e eu te darei as nações por herança e os povos pela tua possessão. Que Deus te abençoe. E obrigado pela tua paciência em ouvir testemunho desse
pobre pecador como você, como todo ser humano na face da terra, mas que eu tenho dentro de mim o desejo de ser igual a Jesus. Não cheguei lá, mas eu quero. Deus abençoe. Obrigado, pastor Rona, a equipe, pastora Vera, toda a equipe. Deus abençoe. Abraço. Amém. Glória a Deus. Né? Esse momento maravilhoso, momento que é digno de ser guardado na nossa vida, é um momento digno de Jesus em nós, é um momento de transformação, assim como o irmão Marcos falou, é um momento de tirar as cegueiras e deixar com que a visão do alto venha sobre nossas vidas, para que possamos enxergar quem é o Senhor Jesus. Amém? E tudo isso, que aquilo que o irmão compartilhou com a gente, que possa realmente ser tocado no nosso coração, na nossa vida. Vamos orar juntos. Vamos abaixar nossa cabeça, vamos fechar nossos olhos e vamos orar, clamando a esse Deus maravilhoso que hoje nos propiciou um momento único. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Pai, aquilo que o Senhor tem movido, aquilo que o Senhor tem feito, nós agradecemos ao Senhor. Porque o Senhor, meu Pai, se importa conosco. O Senhor nos chamou, meu Pai, do jeito que nós somos. Isso, Pai, Deus, não tem preço. Nós entregamos o nosso coração a Ti. E clamamos a Ti, meu Pai, que nesse momento, ó Deus, as pessoas, alguns, nós mesmos, meu Pai, tenhamos, meu Pai, algo novo no nosso coração, que as pessoas possam estar ouvindo e tomar uma posição de ter e buscar esse momento com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Lembramos que todos aqueles que estão perdidos, aqueles que um dia tiveram a oportunidade de estar com o Senhor, mas hoje estão longe, que tornem a Ti, que voltem a Ti, que as cegueiras caem, que sejam transformados de dentro para fora, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus esteja trazendo ao nosso coração tudo aquilo que foi relatado. Quero agradecer ao irmão Marcos pela grande oportunidade de estarmos juntos, né? A Rosângela, que chegou aqui agora, né? A esposa do irmão, e que Deus abençoe. E estamos juntos, né? E vários outros momentos nós vamos estar compartilhando.